Os efeitos da pandemia do coronavírus, lamentavelmente eu tenho que falar, gente, dentro das medidas para conter o avanço da doença, estão isolamento e quarentena. Se por um lado elas ajudam a evitar que o vírus se espalhe, por outro agem como uma facada nos micro e pequenos empresários. Junto a isso, esses trabalhadores estão reclamando que os bancos estão dificultando a concessão de empréstimo e a negociação de dívidas. Ed Polo foi conversar com eles, vamos ver. Pacotes cancelados, viagens adiadas e um setor em crise. 40% das empresas de turismo do país são formadas por empresários de pequeno porte que representam até 50% dos funcionários. Outro setor que já sentiu na carne os efeitos da pandemia do coronavírus é o mercado de bares e restaurantes, que movimenta 40% dos perfis dos comércios do Brasil. São em torno de 1 milhão de estabelecimentos espalhados pelo país. 93% são micro e pequenos negócios. Sem clientes, muitos têm recorrido aos bancos para se manter, mas sem sucesso. É fato que os bares e restaurantes, que são pequenas empresas, estão em dificuldade, pois geralmente não tem capital de giro, não tem reservas financeiras. Uma das esperanças é que os bancos, numa hora dessa, ajudassem com linhas de crédito que sejam de fato acessíveis e de fato com juros baixos. Isso não está acontecendo, as pessoas estão reclamando, muita gente acha até que as dificuldades aumentaram, assim como os juros, e isso é ruim. Vamos continuar protestando contra os bancos. Representantes de shoppings, de redes varejistas, de associações comerciais do setor de franquias afirmaram em carta enviada ao Banco Central que os bancos subiram as taxas de empréstimos a patamares que variam entre 50% e 70%, inviabilizando os financiamentos para manter os negócios, os chamados capitais de giro. Os empresários afirmam que as linhas de créditos, como as que antecipam o pagamento de valores que seriam recebidos no futuro, estão sendo debitadas normalmente pelos bancos sem negociação, além de empréstimos que são reajustados em cima da hora. Assim como todos os segmentos, nós estamos passando por uma situação muito difícil, muito atípica do que nós já passamos. E nós estamos encontrando muitas dificuldades, principalmente por não haver regras claras, tá? Para que nós possamos buscar algum tipo de empréstimo. Tá? Os bancos hoje diminuíram, em alguns casos, os prazos, aumentaram os juros e se você já tiver algo junto ao banco, as dificuldades vão ser maiores ainda. Só para se ter ideia, se você for pegar um empréstimo hoje em determinados valores que tem que deixar uma garantia, somente os custos para que alguém vai avalizar a sua garantia já fica em torno de 2 a 3% do valor do que você está garantindo. Ou seja, tudo isso são juros, tudo isso são custos. Então nós precisamos de regras mais claras, mais objetivas e principalmente que venham para nos ajudar, porque dificuldade nós já estamos passando. E são justamente os micros, pequenos e os médios empresários que mais sofrem com esse impasse provocado pelos bancos. Conseguir uma linha de crédito num momento de crise como esse é fundamental para honrar despesas básicas no final do mês, como o pagamento do aluguel e dos funcionários. Sem esse crédito, muitos correm o risco de fechar as portas. No último dia 16 de março, a Febraban, federação que representa o setor, anunciou o compromisso dos 5 maiores bancos do país em prorrogar as dívidas das micro e pequenas empresas por um prazo de 60 dias. Para isso, elas precisariam apenas estar com os pagamentos das prestações em dia. Na prática, a história é outra. Nós não podemos pagar os juros que estão sendo cobrados na rede bancária sob pena de quebrar todo mundo. Se não é por algum problema de inatividade, vai ser pela impossibilidade de pagar os seus créditos futuros, se nós não tivermos realmente um fundo garantidor que faça com que essas taxas de juros não ultrapassem a Selic na hipótese mais crítica de custo de capital. Em nota, a Febraban afirmou que os 5 maiores bancos do país se comprometeram em atender pedidos para prorrogar por 60 dias as dívidas de clientes, tanto de pessoas físicas como micro e pequenas empresas. E isso pode ser feito pelos meios digitais ou por telefone, para evitar que as pessoas tenham que ir até a agência. Ainda segundo a nota, os bancos analisam caso a caso para definir se vão prorrogar ou não as dívidas. Já o Banco Central afirmou que
lançou um conjunto de medidas para aumentar a liquidez do sistema financeiro em mais de R$1 trilhão. Dentro das medidas estão recursos para os bancos terem dinheiro para emprestar aos micro e pequenos empresários. Na minha opinião, resolver por telefone, eu acho muito difícil no Brasil. Por telefone, vai cancelar a tua internet ou tua antena, a tua TV para assinatura por telefone para tu ver. Só para cancelar, quanto para pegar dinheiro. Mas, acredito quem quiser, Brasil é assim.